Em breve sai o resultado do SISU e para lidar com esse resultado, principalmente se ele não for o que você espera, tem algo que vai te ajudar. E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, sua treinadora emocional. Quem é inscrito aqui no canal e acompanha o meu conteúdo já deve saber que eu não tive uma história mágica com vestibular e que a minha fase escolar também foi bem conturbada, eu não tirava notas boas. Na verdade, eu ia bem mal na escola, tá? Pra ser bem sincera aqui com você, eu ia mal, eu tirava muita nota baixa, passei muita dificuldade, principalmente porque fazer prova era o terror pra mim. E algo interessante dessa época era a forma que eu lidava com a nota ruim. Teve uma vez que numa prova de matemática valendo 10, eu tirei 0,8. E eu lembro que na hora que eu recebi a prova, eu encarei aquela nota, fui em direção à minha carteira e chegando próximo aos meus amigos, eu virei e falei assim, lá, né? E mostrei minha prova e falei assim, mas também, né, com esse professor que a gente tem, não tem como ir bem. Não tem como tirar uma nota boa, porque esse professor é horrível, porque ele é péssimo. E comecei a falar super mal do professor. Tive apoio dos meus amigos, porque quase ninguém gostava desse professor. E aquelas minhas amigas que iam bem na prova, eu atribuía ao fato de que elas eram mais inteligentes, que elas eram simplesmente boas em matemática e não importava muito o professor. Elas conseguiriam ir bem com qualquer pessoa lá explicando, com qualquer professor. E aí, eu lembro que nesse dia o professor passou a atividade pra gente refazer a prova, refazer as questões e tal, que a gente iria conversar sobre isso na próxima aula. Eu cheguei em casa, fui refazer. E aí, enquanto eu tentava refazer as questões, eu percebi que não era só culpa do professor, que na verdade eu era burra. Eu era bem ruim, eu não conseguia aprender matemática. E quando me veio esse pensamento e eu percebi isso, eu me senti muito mal comigo mesma, eu me senti um fracasso. Na verdade, eu me senti a pessoa mais burra da humanidade. Esse sentimento foi tão forte que eu lembro dele ainda hoje, mesmo, anos depois. E o pior de tudo isso é que essa minha atitude de ficar culpando o professor ou culpando a mim mesma pela minha nota não mudava nada, não me ajudava em nada. Até porque, sabe o que aconteceu? Na prova seguinte, eu fui mal também. Tirei uma nota um pouquinho melhor, eu não lembro exatamente quanto, mas eu sei que foi um pouco melhor, mas eu acabei tomando recuperação do mesmo jeito e indo super mal no semestre. E por que eu tô te contando isso? Porque o mesmo vale para você vestibulando. Diante do resultado do SISU, se você ficar culpando o cursinho, o Enem, a si mesmo, você não vai chegar a lugar nenhum. Na verdade, você vai chegar. Sabe onde você vai chegar? Num lugar de lamentação, abalo emocional, impotência diante da situação. E nesse lugar, você é apenas uma vítima das circunstâncias, uma vítima daquela situação. E nesse lugar, quando você é vítima das circunstâncias, você não consegue fazer nada para se sentir bem, para não se abalar emocionalmente, para reverter aquela situação. Lidar com o resultado do SISU, independente de qual seja, vai ser muito mais difícil se você estiver culpando os outros ou a si mesmo por aquele resultado. Isso pode comprometer, inclusive, o seu ano, porque vai te colocar em um lugar de completa abalo emocional, de impotência diante da situação. E isso não vai te ajudar em nada. Então, para lidar com o resultado do SISU, a primeira coisa que você precisa fazer é ter em mente que ficar culpando os outros, a si mesmo ou as circunstâncias pelo resultado que você teve não é o melhor caminho, porque só vai fazer com que você entre em um processo de abalo emocional, lamentação e não vai mudar nada, só vai te abalar emocionalmente. E eu falo isso por experiência própria. Agir assim nunca me ajudou em nada. Mas aí nesse momento você deve estar pensando assim, beleza, Cláudia, então não é para eu ficar culpando os outros, a mim ou as circunstâncias. Mas e aí? É para fazer o quê? Qual é o poder, a chave para lidar com o resultado do SISU? Sabe qual é? Responsabilidade. Anota aí porque isso é muito importante. Pessoal, como eu contei aqui, na época da escola, eu culpava os outros, a mim mesma e as circunstâncias pelas minhas notas ruins e pelos meus resultados negativos. E isso só fazia com que eu me colocasse como vítima da situação. E o pior, eu continuava tendo os mesmos resultados. Porque eu estava só culpando os outros, então eu não podia fazer nada com relação à situação. Então o que eu ia fazer para mudar aquelas notas que eu tirava? Nada.
Então, eu continuava tendo os mesmos resultados negativos. Na época, eu não sabia fazer diferente, então eu fazia o melhor que eu podia com os recursos que eu tinha. Tanto que foi assim até eu estudar as pessoas que têm habilidade de fazer prova e desenvolver o método de preparação emocional, que mudou tudo, porque foi o momento em que eu entendi que eu precisava parar de ficar culpando os outros, a mim mesma e as circunstâncias pelo resultado que eu tinha e assumir a responsabilidade. A partir disso, tudo mudou. Eu não tô exagerando. Tudo mudou. Sabe por quê? Porque me reerguer e lidar com os resultados negativos se tornou algo muito mais fácil. Porque eu parei de ficar me culpando. Eu passei a assumir a responsabilidade. E isso fez toda a diferença, principalmente porque, diante do resultado negativo, eu parei de me abalar. Eu consegui encarar aquele resultado e mudar e pensar no que fazer para reverter aquela situação, para atingir e alcançar o resultado que eu desejava. E isso tem um valor gigantesco. E se eu conseguir fazer isso, você também consegue. O que você precisa é assumir a responsabilidade. E assumir a responsabilidade é entender que você é a única pessoa capaz de fazer diferente e mudar a sua situação. Assumir a responsabilidade é ter a liberdade de escolha e o poder de promover mudanças. Quando você assume a responsabilidade, você direciona o seu olhar para o futuro, para as habilidades que você precisa desenvolver e você busca recursos para promover as soluções para aquela situação que você não quer que permaneça do mesmo jeito. Assumir a responsabilidade é assumir o protagonismo da sua vida. E é exatamente essa postura que você deve ter diante do resultado do SISU. Com relação ao resultado em si, não há o que fazer. O resultado é o que é, mas o que você vai pensar, sentir e fazer diante desse resultado só depende de você. Você pode ficar se culpando, o que vai fazer com que você se sinta um fracasso, a pior pessoa do mundo, o que vai fazer com que você vá para um lugar de muita lamentação e abalo emocional e se coloque como vítima da situação. Isso vai tornar as coisas bem difíceis para você. Mas você tem uma outra escolha. Você pode escolher assumir a responsabilidade. E assumir a responsabilidade é ter a consciência de que, ok, você tirou esse resultado no Enem, mas o que te trouxe até aqui? O que fez com que você tivesse esse resultado? Faça essa análise. Tenha essa frieza de olhar para os seus pensamentos, sentimentos e ações. O que te levou a ter esse resultado? O que faltou? E não é com um olhar de lamentação, é com um olhar de consciência, de entender o que aconteceu para que você possa fazer diferente e melhor no próximo ano, para que você possa crescer com essa situação. E aí você deve se perguntar, o que você pode fazer de diferente e melhor para que esse resultado não se repita, para que você alcance o resultado que você deseja. Esse olhar, ele envolve assumir a responsabilidade. Você só vai conseguir olhar para essa situação dessa maneira e extrair o que há de melhor dela se você assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade é olhar para o seu resultado no SISU, bater no peito e dizer: eu sou responsável por esse resultado e é por isso que eu sou capaz de mudá-lo. Assumir a responsabilidade liberta, e se você for com essa mentalidade olhar o resultado do SISU, você vai ver como vai fazer toda a diferença. Para finalizar, algo que eu quero te alertar, porque eu sei que quem não tiver o resultado esperado vai fazer é se perguntar: por quê? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu? Tome muito cuidado com esse pensamento, porque ele só vai fazer com que você se coloque numa posição de vítima da situação, se abale emocionalmente e entre num processo de lamentação enorme. Eu não quero que isso aconteça com você que me acompanha aqui. Então, na hora que você for ver o resultado do SISU, lembre-se, tá? Se vier esse pensamento do porquê, você vai imediatamente mudá-lo para quê? Para que você aprenda o quê? Para que você cresça como? O para quê te tira daquela posição de vítima da situação, te coloca como protagonista e te ajuda a assumir a responsabilidade diante daquela situação. Beleza, isso aconteceu.
por inúmeras razões. Mas para que eu aprendesse o quê? Para que eu crescesse como? Para que eu melhorasse como? Quando você faz essa pergunta, ao invés de você entrar em todo esse processo de lamentação, você assume a responsabilidade e assume o poder de quem pode fazer alguma coisa para mudar essa situação. Isso vai te ajudar muito. Então lembre-se, ao invés de por quê, para quê? Bom, eu desejo toda a sorte do mundo para você e eu tenho certeza que o que for melhor para você vai acontecer, eu confio muito nisso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também vão se beneficiar desse conteúdo e de outras coisas que eu falo aqui no canal. Se inscreva se você ainda não se inscreveu. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até o próximo vídeo do canal.